Para ministrar a palestra O Abusador Sexual Incestuoso, convida a doutora Sandra Heloísa Paulino, assistente social, pós-doutora, doutora e mestre em serviço social pela PUC São Paulo, especialista em impactos da violência na saúde pela Fiocruz, em teoria psicanalítica pela PUC São Paulo e em psicodinâmica do adulto pelo Instituto Sede Sapientai. Atua há 25 anos na área da violência sexual e doméstica contra crianças e adolescentes na intervenção junto aos abusadores sexuais incestuosos. Bom dia a todas, a todos e a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez, compondo com a Sociedade de Pediatria. E importante falar desse tema que é tão relevante. E eu fiquei me perguntando, né, o que algumas pessoas devem estar pensando, por que falar sobre abusador sexual nesse evento, né? E nada fácil abrir com uma temática tão pesada, mas ao mesmo tempo tão essencial. Eu trabalho há mais de 25 anos com crianças e adolescentes em situação de abuso sexual, e olhar para essa outra face da violência, olhar para o abusador sexual incestuoso é importante demais, porque se a gente não conseguir olhar para esse sujeito também, a sensação de quem trabalha 25 anos nessa área é que a gente está enxugando gelo, né? Porque quanto mais você atende crianças, mais aparecem os casos de abuso sexual, e o que fazer com essa pessoa que comete o abuso sexual. Então, por isso, é importante trazer à tona essa discussão. Não tenho respostas prontas para tudo, né, em relação a esse tema que é tão caro, mas é importante olhar para esse sujeito que abusa também, para pensar como essas famílias em que ocorre o abuso sexual incestuoso, como que nós podemos pensar em intervenções mais precisas. Pode colocar, por favor? Pode passar. Sou eu que passo? Então, para poder pensar em abuso sexual, a gente tem várias questões que permeiam a temática, né? Então, falamos de abuso sexual incestuoso, violência sexual, estupro. A gente tem diferentes formas e linhas, né, para contextualizar o abuso sexual contra crianças e adolescentes. E aí, na mesma ótica, falar sobre abusador, a gente fala de quem? Ofensor, abusador, protagonista, autor de violência sexual. A gente tem diferentes formas de chamar esse sujeito. Pode passar. E eu vou estar trabalhando aqui com a questão da terminologia de abusador sexual incestuoso e não encontro do que é o conceito da violência, né? Para falar em abuso sexual, tem que se entender que a violência sexual ela se divide entre abuso sexual, exploração sexual e tráfico de pessoas. E o abuso sexual é aquele que vai se dar principalmente no ambiente doméstico, né? Uma situação excessiva, segundo Faleiros, é uma situação que ultrapassa os limites do processo do indivíduo, ultrapassa os limites do sujeito, da criança e do adolescente. Pode passar. E nesse sentido, olhar para o abusador sexual, se é uma relação em que um sujeito faz mau uso da sua sexualidade em relação ao outro, e esse outro que não tem a capacidade de integrar essa relação, que é importante olhar para essa perspectiva, porque quando falamos de uma criança que sofre abuso sexual, de um adolescente que sofre abuso sexual, é preciso entender que é um sujeito que está em fase de desenvolvimento, portanto, ainda não detém os conhecimentos necessários para entender que aquilo é um abuso. E nessa mesma relação, quem abusa dessa criança, quem utiliza o corpo dessa criança, quem faz o mau uso da sexualidade da criança, que eu chamo de abusador sexual, esta pessoa, sim, sabe realmente o que está fazendo. Portanto, nessa relação em que existe uma criança abusada, existe um abusador. Não pode existir criança abusada sem um abusador sexual. E é importante fazer essa diferenciação, porque quando trabalhamos com o conceito de autor da violência sexual, que é um conceito utilizado recentemente, e que eu acho muito importante, mas nessa lógica da relação incestuosa, eu continuo chamando de abusador sexual, por conta dessa relação interativa, né? Que naquela condição em que o sujeito está abusando daquela criança, ele está, sim, na condição de abusador sexual. Pode passar. E há uma diferença. Pode passar mais um, por favor. E é uma diferença importante para a gente entender que o abusador, que os crimes sexuais, né, ou a violência sexual, quando dividida, a gente vai estar percebendo que tem diferentes formas de abusador sexual, né? Então, quando eu utilizo o termo autor sexual,
o autor da violência sexual, eu estou trazendo para um coletivo que eu não consigo identificar quem é quem. Então, quando eu estou falando da relação incestuosa, é importante fazer essa separação. A gente tem dentro do Código Penal, quando se trata de abuso sexual contra crianças e adolescentes, a gente não utiliza a terminologia abuso sexual, mas a gente vai trabalhar com a perspectiva de crimes sexuais. E dentro dessa perspectiva, a gente vai falar de crimes sexuais contra criança e adolescente, que é o artigo 217-A. Por que eu estou trazendo isso? Porque é importante diferenciar que a saúde tem uma linguagem, a educação tem uma linguagem, a assistência social tem uma linguagem, e quando a gente vai falar na esfera criminal, tem uma outra linguagem que vai falar de estupro de vulnerável. Então, essa junção de diferentes olhares, ela precisa estar um pouco mais integrada para a gente poder entender melhor que fenômeno é esse. Pode passar, por favor. Pode passar mais um. Então, esse levantamento que eu vou trazer aqui foi feito a partir de entrevista com 20 homens privados de liberdade por crimes sexuais contra criança e adolescente, então por estupro de vulnerável, com relação de parentesco. Foram mais de 60 horas de conversa dentro das unidades prisionais para tentar entender um pouco mais quem é essa pessoa que abusa dentro do universo doméstico. E alguns mitos aparecem nesse processo, então eles não falam, esse é um mito que se tem, abusador não fala, por isso que a gente não consegue acessá-los. Ou eles são monstros ou loucos, porque quem abusa de uma criança sexualmente só pode estar fora de si, ou eles estavam sob efeitos de drogas, ou se eles falarem, eles vão nos contar por que eles abusaram. Essa foi a expectativa que eu tive o tempo todo durante o meu pós-doc, né, de conversar com eles e que eles contassem por que abusaram sexualmente dos seus filhos, ou dos seus enteados, ou dos seus netos, enfim. Pode passar. E aí eu começo com algumas salas que são um pouco pesadas, mas que são importantes para situar também quem são esses sujeitos. Então, um dos homens que eu entrevistei, ele faz algumas provocações logo de início, né? Então, ele me diz assim, a senhora quer mesmo ouvir o que eu tenho para dizer ou apenas ouvir o que interessa para sua pesquisa, né? Quando eu digo para ele por que eu estou ali, por que eu quero entrevistá-los, por que esse trabalho é tão importante? Pode passar. E aí ele complementa, né? E por que a senhora quer ouvir estuprador? Nós não somos o lixo da sociedade? Aqueles que dão nojo nas pessoas? Os monstros, os doentes mentais, as aberrações? Por que a senhora vai perder seu tempo? Pode passar. Já estamos condenados, seja pela justiça, seja pela sociedade. As pessoas dão sua sentença e não importa quem a gente é realmente. Importa que a gente se torne o monstro que a sociedade quer que a gente seja. Somente isso, mais nada humano. A gente luta todos os dias para ser diferente do monstro que falam que a gente é. Nós não temos voz, nossa voz é calada. Quem quer dar voz para estuprador? O que a gente tem para falar? Ou se a gente tem alguma coisa para falar, quem vai querer ouvir? A gente é silenciado o tempo todo. Por isso que a gente prefere nem falar. Se for para ser julgado, já basta a nossa consciência. Falar para quê? Para a gente pensar que somos gente e na hora ser julgado de novo? Pode passar. Então, este homem, ele vai trazendo algumas provocações, e é importante sinalizar que quando fui falar com esses homens privados de liberdade, eu dizia para eles, quando ele me fala assim, por que a senhora quer ouvir o estuprador, né? O que vai ganhar com isso? Quem quer ouvir a gente? E a minha fala era assim, desde o início, que eu condenava, sim, o ato. Eu não aprovo que abuse sexualmente de criança e adolescente, mas que eu precisava ouvi-los para também tentar pensar o que a gente faz a partir disso, né? O que acontece para que até possa existir políticas mais efetivas, porque eles vão continuar, a privação de liberdade não vai necessariamente fazer uma pausa, né? Ou parar esses abusos. Então, que é importante ouvi-los, né? Que eu desaprovava o ato, mas eu não desaprovava a pessoa porque eu nem o conhecia. Agora, o ato, sim, o ato não pode acontecer. A função, o dever do adulto é de proteção, então isso é desaprovado de ponta a ponta, mas eu não posso condená-lo porque eu nem o conhecia e precisaria entender, inclusive, o que estava acontecendo para que pudesse produzir conhecimento. E a partir disso ele aceita falar, e os outros também foram muito nesse sentido, né, de aceitarem falar comigo. Então, quem são um pouco esses homens que estão privados de liberdade por crimes sexuais? A partir dessa amostra, que é pequena, mas que não foge tanto ao que a gente tem hoje no sistema prisional, foram 20 homens, e 9 desses homens na faixa etária de 35 a 45 anos,
isso vai bater com a literatura internacional e nacional também. 6 na faixa de 46 a 60, então a gente percebe que não são tão jovens assim os homens que abusam dentro dessa relação incestuosa. 2 na faixa de 61 a 70, esses fogem bastante do perfil dos homens privados de liberdade por outros crimes, né? Então quem abusa sexualmente acaba sendo um pouco mais velho. 2 de 18 a 24 e só 1 de 25 a 29. 14 desses homens eram negros, 5 brancos e 1 indígena, né? O fato de 14 serem negros não necessariamente que a população negra abusa mais sexualmente, mas também é a população que tem menos recursos na sua própria defesa, né? 11 são casados, união estável, 4 solteiros, 2 divorciados, então o perfil de casados ele vai ser evidente até pelo recorte, né? Que são abusadores incestuosos. E apenas 3 que não eram réus primários, eles já tinham sido presos anteriormente, 2 por estupro, e 1 por outros crimes, né? A baixa escolaridade também é notória, 12 com ensino fundamental incompleto, 2 com fundamental completo, 2 analfabetos e 3 com ensino médio incompleto. E 14 desses sujeitos estavam inseridos no mercado de trabalho informal, né? Então, a gente percebe um perfil socioeconômico de uma população bastante vulnerável. Pode passar. E aí, em relação à religião, a gente percebe uma mudança, né? Alguns entram de uma forma no sistema e depois eles se transformam ali dentro. Então, 6 eram católicos antes da prisão e depois 2 só católicos. Evangélicos 9, depois 15 se tornam evangélicos. 4 sem religião e depois apenas 3 que permanecem sem religião e 1 acredita em Deus e esse 1 também migra provavelmente ali para os evangélicos. Pode passar. Ainda da questão do crime, né, cometido, 10 estupro de vulnerável contra a filha ou filho, 5 contra a enteada, 1 contra neto, e 1 contra a filha de enteada e 3 contra sobrinhos. Então, a gente percebe aí a questão de filhas e filhos como um número maior, né? E aí também vai quebrando esse mito de quem abusa é o padrasto. Não, quem abusa muitas vezes, na maior parte das vezes, é o próprio pai, né? Então, essa coisa entre pai e padrasto está muito, muito próxima, né? Só 7 homens dos 20, só 7 assumem o abuso sexual e 12 negam e 1 só fala que não se lembra. E dos 20 entrevistados, 5 disseram que quando da acusação do abuso estavam sob efeito de drogas, né? Então, também cai esse mito de que a gente tem, a maior parte deles estão sob efeito de drogas, não estão, né? E apenas 1 que confirmou o abuso diz que estava sob efeito de drogas. Pode passar. E aí, é importante que na conversa com esses homens, eles, na tentativa de entender um pouquinho quem eles são, até para chegar mais próximo de entender por que abusam, esses homens, eles vão contando, né, trazem narrativas ao longo das suas vidas de extremas violências, né? Então, é importante a gente estar aqui nesse fórum hoje falando da violência contra a infância, porque esses homens falam de violências muito bárbaras que sofreram ao longo da trajetória, principalmente na infância, né? E eles não percebem, muitas vezes, essas violências como violências. Então, quando perguntam indiretamente para esses homens, né, sobre violências sofridas, a maior parte nega. E aí a gente dividiu as violências em 3 categorias. Violências sofridas e não percebidas, que são relatos de violência vividas ao longo da vida, que aparecem em perguntas indiretas, né, principalmente quando eu pergunto sobre a infância. Violências identificadas, que diz respeito à capacidade que esses homens têm de identificar as violências sofridas ou ao longo da trajetória, e violências praticadas. E curioso, porque quando pergunto para esses homens diretamente se eles sofreram algum tipo de violência ao longo da vida, eles negam. Eles falam, não, eu nunca sofri violência. E quando eu pergunto indiretamente, me conte sua infância, e aí as narrativas são assustadoras, né? De torturas mesmo, de colocar fala assim, meu avô colocou minha mão dentro de um... Nossa, esqueci o nome onde tem abelha. Dentro de uma colmeia, porque eu mexi mexi na comida antes da hora, e meu avô vai e coloca minha mão dentro da colmeia e me deixa lá durante mais ou menos meia hora, e eu desmaiei, e quando acordei já estava todo inchado, todo machucado. Então eles vão trazendo narrativas de violências muito assustadoras, e que eles não percebem como violência, porque quando eu pergunto, você sofreu ao longo da sua vida alguma violência? A resposta é não, ainda bem, graças a Deus eu nunca sofri. Mas vão narrando violências assustadoras. Então, se eu não consigo ser uma pessoa que percebe as violências, como é que eu vou perceber as violências que eu estou praticando? Qual é a capacidade de empatia que eu vou desenvolver? Pode passar. Na segunda pergunta, que é a iniciação ao abuso sexual, também foi dividido, a pergunta foi com quantos anos iniciou sua vida sexual?
E aí a gente divide também sexo com mulheres mais velhas e sedução e violência. Eles narram com muito gosto, né? E tem essa questão das masculinidades, mas de terem iniciado a vida sexual muito jovens. E a maior parte desses homens começa a vida sexual com mulheres mais velhas, e alguns sob violência. E se eu trocasse as narrativas, trocasse o gênero das narrativas, inevitavelmente a gente diria, não, mas isso foi abuso, isso foi estupro. E quando eles narram, eles não percebem. Então eles falam, um deles narra assim, eu apanhei muito, eu tinha 13 anos, e a mulher mais velha, ela tinha 40, ela me chamou para comer bolo na casa dela, e eu não tinha muito acesso, né? Então eu fui, cheguei lá, ela estava nua, e ela queria que eu fizesse sexo com ela, eu não sabia, ela me bateu, porque eu não sabia fazer, e aí ele fala assim, e ele fala rindo, né? E ela nem me deu o bolo, você acredita? Aí mandou voltar no outro dia, e depois desse dia eu fiquei 2 anos voltando todos os dias na casa dela, e ela me dava bolo, me dava comida. E ele conta com, assim, eu sou homem, né? Mas se você troca o gênero, você fala, isso é estupro, ele foi abusado durante 2 anos, né? E ele não percebe isso como violência, né? Então, eles acham que isso é sedução, que é mostrar uma masculinidade. Então, 14 desses 20 homens, 14 narram que a sua primeira experiência sexual foi abaixo de 14 anos e com mulheres mais velhas. Pode passar. O ato cometido, né? É uma questão importante também. Nenhum deles reconhece esse ato, mesmo aqueles que reconhecem o abuso sexual, eles não reconhecem o ato como estupro. Eles falam que o estupro é um ato violento e o abuso sexual é um ato de amor. E essa é uma confusão que precisa também trazer a consciência. Fala, não, o abuso sexual não é um ato de amor. O abuso sexual é a invasão do corpo do outro. Isso não pode ser um ato de amor. E eles fazem essa divisão. Eu não sou estuprador. Estuprador, ele barbariza, ele machuca. E nós não. Nós tratamos com amor, com carinho, com cuidado. Então, se não tiver espaço de fala para ressignificar esse olhar, eles vão sair e vão continuar fazendo. Pode fazer. Pode passar, desculpe. A religião também, eles vão se apegar na religião como algo que não leva à questão da consciência do ato. Então, eles entendem que a religião pode trazer a salvação, que Deus perdoa, ou que eles estão lá porque houve uma tentação. Não foram eles que cometeram, principalmente os que assumem, né? Que não foram eles que cometeram abuso, mas eles foram tentados e que agora que encontraram a religião, que eles não vão mais fazer. E uma outra questão que é bastante séria, bastante preocupante, é que aqueles que confirmaram, para mim, alguns falaram que eles buscam na religião a resposta para aquilo que eles fizeram, porque eles não sabem, porque eles sabiam que era errado, que não deveriam fazer, mas que não sabem por que fizeram e que buscam na religião a resposta. E eu não acredito que a resposta tenha que estar na religião, a resposta tem que estar nos trabalhos com esses homens, né, para trazer a consciência, nos atendimentos especializados para esse público. Pode passar. E a categoria gênero e masculinidades, para ele ser homem, essa questão da virilidade, ser mulher é uma questão de fragilidade, de que eu posso ter domínio sobre essas mulheres. Então, enquanto não mudar essa visão de gênero, as violências podem continuar acontecendo. Pode passar. Então, para finalizar, né, então identificamos a existência de múltiplas violências ao longo da vida desses homens, né, e violências não sentidas por eles como violenta. Observamos também a negação dessas violências, tanto da sofrida quanto das violências praticadas. Quando eles colocam que o abuso sexual é carinho, eles não reconhecem, então, a violência, né? Não observamos transtornos mentais, assim como a Sanderson coloca num texto em 2005, que as pesquisas mostram que poucas pessoas realmente têm transtorno mental. Percebemos uma visão construída dessa ideologia de gênero, né, que diminui o lugar da mulher, que se coloca o homem como aquele que atua como aquele mais agressivo, basta ver quando eles não reconhecem as violências sofridas, principalmente a sexual. Pode passar. Acreditamos que essa consciência das masculinidades, elas são construídas na história, portanto, elas podem ser desconstruídas nas histórias, dentro do próprio processo histórico, e que essas violências que são apreendidas pelo sujeito, elas precisam ser ressignificadas. Então, a gente precisa oferecer espaços para que esses homens possam falar dessas violências, para que eles possam se apropriar dessa condição e para que eles possam entender o dano causado, porque era isso que eu ia dizer para eles, o dano causado é que precisa ser levado em consideração. Então, que eles precisam entender esse dano, mas que precisam perceber as violências que sofreram e as violências que praticam. Então, o que eu fecho aqui essa manhã, né? Que é importante olhar, sim, para as crianças, para os adolescentes que sofreram abuso sexual, mas que a gente precisa urgentemente olhar para esses homens, porque eu falei com uma quantia extremamente pequena que são os privados de liberdade, mas eles vão sair. E se saírem com essa mesma consciência que estão hoje, a possibilidade de reproduzir essa violência ela é muito grande. Obrigada.